Para aprender a programar para internet ou para a web, primeiro você precisa saber como a web funciona. Para o usuário, a web é o quê? É abrir um navegador e visitar websites. E aí você encontra informações nesses websites, encontra produtos, conversa com amigos e também trabalha. Esse é o funcionamento da web do lado do usuário, né? Ou o que o usuário entende como web. Aqui na nossa disciplina, nós precisamos entender o que é que acontece quando nós digitamos um endereço no navegador ou quando apertamos um link para visitar algum site. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no navegador e digito www.google.com, o que acontece quando eu aperto Enter? Isso é o que nós precisamos saber, né? Depois que eu estou em um site, o que acontece quando eu aperto um link? Que foi aquilo que eu fiz agora. Para entender, então, o que acontece ali naquele navegador, naquela navegação, primeiro nós precisamos entender o hipertexto, tá? Quando vocês virem lá HTML, esse hipertexto é o HT aqui do HTML. Os textos na internet, ou hipertexto, eles não são como os livros que nós lemos. Por quê? Porque eles podem ser lidos ou podemos pular para outros pontos sempre de forma não linear. Quer dizer, eu estou em um site e eu não preciso seguir cada uma daqueles links ou daqueles textos apresentados para mim. Como exemplo, nós temos aqui, olha, na Wikipédia, eu não preciso ler esse texto aqui dessa maneira. Eu posso pular para algumas partes aqui que me interessam mais. Eu também não preciso acessar os links disponibilizados aqui de forma linear. Eu posso escolher um deles na ordem que eu preferir. Sempre que você pensar em hipertexto, você vai pensar nesses links, tá? Ou essas ligações entre as páginas. Você pode acessar essas páginas da World Wide Web de diferentes dispositivos. Então, hoje em dia, nós podemos acessar desde um celular, utilizando um celular, até utilizando mesmo uma TV. Então, desde aquele dispositivo mais móvel até um dispositivo bem fixo. O conteúdo da web ele está distribuído pelo mundo todo em servidores web. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que você está vendo, ele não está necessariamente em um servidor na sua cidade. Então, quando nós estamos lendo em um site, ele pode estar armazenado, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O servidor web, o que é esse servidor, né? Que todo mundo fala, olha, o servidor caiu, né? O que é esse servidor? Aqui no caso do servidor web, ele é um computador que faz o quê? Recebe requisições de navegadores e responde. Então, a tarefa do servidor é servir páginas de internet. Então, ele está sempre lá recebendo requisições e respondendo a essas requisições, fazendo apenas isso. E o que é um website? Ele é um local na internet ou na web que mostra alguma informação. Aqui para nós, a Wikipédia, o wikipedia.org, é um website que mostra as informações da Wikipédia. Então, aqui, olha, wikipedia.org é o website que mostra as informações. Então, cada website ou página ou pedaço de informação no website, ele precisa ser encontrado. Para encontrá-lo, nós usamos o endereço dele.
e é um endereço único só para aquela página, website ou pedaço de informação. Esse endereço é a URL. Como exemplo, vamos voltar aqui na Wikipédia. Então, esse endereço aqui em cima é a URL desta página dentro do website da Wikipédia. Então, aqui, para encontrar essa página que eu estou vendo agora, aqui, eu preciso utilizar essa URL aqui, que é diferente da URL para encontrar essas outras informações. Então, aquelas primeiras informações lá, elas estavam em uma URL e aqui, se você olhar, elas estão em outras. O que mudou? Se você prestar atenção aqui, antes estava EN, que era em inglês, e agora está em PT, que é português. Quando você digita um endereço lá no seu navegador, ou então você clica em um link, você está usando a URL. Então, quando eu digito www.google.com ou wikipedia.org, eu estou usando a URL para acessar aquele determinado documento. E sempre quando eu clico em um link também, por exemplo, aqui, olha, eu apertei português aqui, eu estou usando o URL, por quê? Porque eu vim para uma determinada página aqui. O conteúdo da web, ele pode mudar a qualquer momento, por isso que ela é mais interessante que um livro. Por exemplo, a parte de documentação de linguagens de programação que muda bastante, é mais interessante você acompanhar no site da linguagem do que em livros, porque a partir do momento que o livro está impresso, ele não muda mais. Já a web não, ela está sempre mudando. E uma outra coisa que nós temos de interessante na web é que nós interagimos com a web. A maneira mais simples de ver essa interação é quando nós apertamos um link ou um botão. Por exemplo, quando você aperta um like em alguma foto, você aperta o botão para mostrar que você gostou daquela foto, você está interagindo com a web, tá bom? E normalmente você também, quando clica em um link, você está interagindo, falando, olha, eu quero ir para outra página. Então, agora nós precisamos entender essa ferramenta que é o navegador, né? O que é o navegador? Ele é um programa que nós usamos para ver as páginas web e também para navegar pela web. Então, é com ele que nós acessamos essas páginas e com ele que nós trocamos de páginas. As principais funções do navegador são conectar a servidor web, requisitar os documentos, formatar e exibir esses documentos. Eu vou dar um exemplo agora no navegador Chrome. Agora, então, eu estou aqui com o Chrome aberto. E agora eu vou acessar a Wikipédia. Qual foi o papel aqui do navegador nesse acessar a Wikipédia? Primeiro, quando eu digitei aqui a URL wikipedia.org e apertei Enter, o que aconteceu? O navegador se conectou ao servidor da Wikipédia e pediu para esse servidor a primeira página. Então, aqui, essa parte de conectar e requisitar documentos aconteceu antes dele exibir essa página. Por quê? Depois que ele fez a requisição dessa página, né? Ele recebeu aqui de mim a URL, conectou no servidor e pediu a primeira página. O servidor respondeu a ele com uma página. Nós vamos ver a página aqui no código-fonte. Então, o que o navegador recebeu, em primeiro lugar, lá do servidor, foi isso aqui que nós estamos vendo agora. Então, são códigos
código HTML aqui, tá? E que ele recebeu, mas eu não gostaria de ver essa página desse jeito. Então, o que ele fez? Recebido o documento, ele formatou, ou seja, ele deixou aquele documento de alguma maneira que ele achou melhor ou seguindo as orientações do próprio documento e em seguida exibiu esse documento. Mas veja que isso é muito rápido, o que acontece aqui é muito rápido. Por exemplo, quando eu aperto aqui esse link português, ele faz então a conexão com o servidor, pede ao servidor, ou seja, escolhe lá qual que é aquela página, né, verificando o link, ele escolhe qual que é a URL que ele precisa pedir para o servidor, pede esse documento ao servidor, o servidor responde a ele com um documento, ele formata e exibe esse documento, tudo nesse tempo em que eu apertei aquele link. Aquele documento que nós vimos sendo exibido, ele é um documento HTML. Como eu sei disso? Porque toda página web ela é escrita em HTML. Tá? Aqui eu vou fazer um parênteses, por quê? Porque você pode ter em algum momento ter contato com uma linguagem de programação do lado do servidor, por exemplo, PHP, e aí você pode pensar que você escreveu sua página em PHP, então o navegador vai estar recebendo uma página PHP. Só que não é assim que funciona. Quando vocês estiverem programando lá no servidor, vocês vão ver que, independente da página, da linguagem de programação que vocês usarem, a resposta do servidor sempre terá que ser HTML. Então, ele primeiro vai passar esse código em uma linguagem de programação qualquer para um interpretador ou executar aquele programa que está lá naquela URL e criar o documento ou a página HTML que o navegador consegue ler. Então, toda a página web ela é escrita em HTML. A página web ela possui o quê? Ela possui texto, uma descrição da estrutura da página e links para outros documentos, para imagens, para outros tipos de arquivos. Onde eu vejo isso? Olha, aqui nós temos a página web que está sendo exibida lá. Aqui estão os textos. Esses códigos aqui são o que formatam ou aqui, olha, a descrição da estrutura da página. Então, quando eu encontro, por exemplo, esse UL aqui, mais tarde vocês vão ver que isso está indicando que o que vem aqui dentro é uma lista não ordenada. E nessa lista ordenada eu tenho os itens da lista e tenho links aqui, olha, para alguma parte. Então aqui, por exemplo, quando eu encontro essa lista aqui, eu tenho aqui um item da lista sendo o português, um link para português aqui. Então, nisso eu tenho o texto e a descrição e link também. Então, eu posso estar, nesse caso aqui, esse link com texto português vai estar levando para essa URL aqui. Os navegadores podem exibir e formatar os documentos, um mesmo arquivo, de uma maneira diferente. Tá? Então, dependendo do navegador que você estiver usando, você pode ver uma mesma página de uma maneira um pouco diferente. Alguns exemplos de navegadores aqui são o Chrome, o Firefox, o Opera, o Safari e o Edge. Provavelmente aqui o melhor para nós usarmos é o navegador Chrome por conta da conexão dele com o nosso editor de HTML, que nós vamos falar daqui a pouco. Atualmente, nós não podemos falar que o navegador só faz exibir documentos web ou páginas web, tá? Ele também hoje ele pode exibir documentos do seu computador. Então você pode abrir, por exemplo, um arquivo PDF e ler ele
pelo navegador hoje em dia. Você também pode usá-lo para fazer download de arquivos e outras funções de cada um dos tipos diferentes de navegador. E o que é um servidor web? Para ver as páginas web, nós usamos o navegador web. Mas para publicar as nossas páginas web, nós temos que usar um servidor web. Então, enquanto eu uso um navegador web para acessar a Wikipédia, a Wikipédia tem que usar um servidor para deixar essa página disponível aos navegadores ou aos usuários. O servidor web, ele é um programa que roda em um computador. Só que, na maioria das vezes, o próprio computador onde esse servidor roda também é chamado de servidor. O servidor, ele responde às requisições feitas pelos navegadores. Então, o funcionamento lá quando eu estou navegando é o seguinte: eu quero exibir uma página. Então, digitei o endereço dessa página lá na barra de endereço e apertei Enter. O navegador ele faz uma conexão no servidor usando HTTP. O servidor aceita essa conexão, envia o conteúdo dos arquivos que foram pedidos pelo navegador e, em seguida, fecha a conexão, seguindo aqui o protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP é um protocolo, ou seja, passos que tanto o servidor quanto o navegador precisam efetuar para que essa conexão seja feita. Então, existe uma maneira do navegador se conectar ao servidor, existe uma maneira do navegador fazer um pedido de um documento no servidor e existe maneiras do servidor responder e também de fechar essa conexão. Agora vamos lembrar aqui. Feito isso, né? Eu digitei lá a minha página, o navegador se conectou ao servidor da Wikipédia, pediu lá a primeira página, o servidor enviou o conteúdo dos arquivos que foram pedidos e fechou essa conexão. O que vai acontecer agora? O navegador, tendo recebido os documentos, ele vai formatar e exibir esse documento. Então, diferentes navegadores eles podem se conectar a um mesmo servidor. Então, vocês podem ter visto que, por exemplo, na matrícula na escola, você acessou lá o endereço da página do instituto e você pode ter acessado isso tanto do celular, quanto do computador, quanto, por exemplo, de uma televisão. Né? E esse mesmo servidor, o mesmo servidor lá, ele tem que estar pronto a responder diferentes navegadores. Então, um servidor web ele não se interessa, não se preocupa com o tipo do navegador, só com seguir lá o protocolo HTTP. E existem vários servidores web, tá? Como exemplo aqui eu vou passar para vocês o Apache e o Microsoft Internet Information Service, ou IIS. Prosseguindo então, agora nós vamos ver sobre as URLs, ou nós vamos ver as URLs. Uma URL ela é um apontamento para algo na web. Ela pode apontar para um documento, para uma imagem, para um arquivo CSS, para um arquivo JavaScript. No exemplo aqui, eu vou exibir o código-fonte dessa página na Wikipédia e mostrar para você aqui algumas URLs que estão disponíveis aqui para nós. Olha, aqui eu tenho uma URL, aqui eu também tenho outra. Olha, então aqui nesses links, mais tarde nós vamos estudar sobre os links. Mas você pode ver aqui que onde eu tenho um Azinho começando aqui, depois de um sinal de menor que, eu tenho um link. Aqui eu tenho uma URL, tá? Para alguma página. Nesse caso ali, ela está apontando para um documento.
vou procurar uma URL aqui apontando para uma imagem. Olha, está aqui. Então, esse item aqui, que começou bem aqui atrás, né? Ficou um pouco difícil exibir, mas começou aqui, olha, com esse sinal de menor que aqui, IMG. Ele possui aqui um search, e nesse search eu tenho uma URL para uma imagem. No final aqui você vê que ela é .png. E tem outros tipos também, CSS, por exemplo. Em algum momento aqui deve ter algum arquivo CSS. Nesse caso dessa página parece não ter. Temos aqui, olha, esse aqui é um arquivo CSS. Olha, e que foi apontado lá naquela URL. E também temos arquivo JavaScript. Nesse caso aqui, ele está dentro de um outro código, então não está bom para servir como exemplo. Mas a URL ela pode apontar para esses itens aqui. Essa URL ela fornece um método para encontrar uma informação. Tá? Quando nós usamos isso? Quando nós criamos links nas nossas páginas, nós usamos o URL. E quando nós adicionamos, por exemplo, imagens também nas páginas, nós também usamos o URL. Então, nós sempre vamos usar URLs aqui. A URL ela contém o protocolo que será usado para acessar a informação. No nosso caso, nós temos usado o protocolo HTTP. Se você estivesse acessando um arquivo no seu computador, você usaria o file. Além disso, ela contém o nome do computador onde está hospedada a informação. Então, vamos analisar aqui essa URL do Wikipedia. Então, quando eu clico aqui e vou editar, você vê que o navegador ele exibe mais informações do que já tinha aqui. Então, vou copiar essa informação agora e vou jogar aqui. Então, no nosso caso, aqui nós temos o protocolo. Aqui no caso, ele está usando o protocolo HTTPS. O computador onde estão essas informações é esse identificado aqui por pt.wikipedia.org, e o diretório, ou seja, as pastas onde esse conteúdo vai estar, eles estão aqui divididos por barra. Então, no caso aqui, olha, esse aqui não é barra, é porcento, né? Então, aqui, essa é a pasta onde esse conteúdo que está listado aqui será procurado. Então, aqui, olha, esse é o nome do computador, o protocolo está aqui, a pasta onde aquele item está aqui e o item está aqui. As imagens também possuem um URL. Então, se eu encontrar uma imagem aqui, olha, essa imagem aqui, ela está lá, ela foi acessada com o protocolo HTTPS na Wikipédia, dentro da pasta Wiki, outra pasta língua tupi, outra pasta mídia, e aqui, olha, o nome da imagem, que termina com JPEG. Apesar de ser grande, esse aqui é o nome da imagem. Como exercício para essa aula, eu quero que você pesquise como exibir o código-fonte de uma página no seu navegador. Então, independente do navegador que você esteja usando, eu quero que você, por exemplo, você está usando o Firefox, então pesquise na internet como exibir código-fonte de uma página usando o Firefox.
Você também vai acessar o seu site preferido usando o seu navegador e vai mostrar ou exibir esse código-fonte do site acessado e nele você vai procurar por URLs nesse código. Esse é o exercício. Resumindo, então, o que nós temos? O usuário, utilizando o computador dele, ele cria lá ou digita uma URL e, digitada essa URL, o navegador se conecta ao servidor web e faz uma requisição. Feita essa requisição, o servidor web procura o conteúdo no seu HD e devolve uma página HTML para o navegador formata essa página e exibe essa página para o usuário. Então, é sempre assim que as coisas funcionam aqui na internet. Agora, nós precisamos de uma maneira para editar esses arquivos que vão estar lá no servidor. Tá? Então, nós precisamos de um editor HTML. Então, agora nós vamos ver qual programa nós vamos usar para editar esses arquivos HTML aqui no servidor. Vou apresentar aqui três opções, tá? Então, nós podemos usar o Sublime ou Sublime, como vocês preferirem, para editar esse código. E aí nós salvamos esse código em nossa página, em nosso computador e abrimos no navegador. Ou nós podemos usar o Visual Studio Code, que também edita código HTML, mas veja que ele não tem um preview, então nós vamos salvar esse arquivo no nosso computador e abrir no navegador também. E nós temos aqui o Brackets como uma outra opção, que ele tem um botão que você faz um preview, ou seja, quando você está editando o código, você aperta preview e ele abre o navegador com aquela página que você está editando. Então, nós temos essas três opções de editores aqui web.